Naquele tempo, quando eu estava crescendo, eu sou filha de veterano da Força Expedicionária Brasileira. Meu pai, foram 25 mil homens brasileiros que vieram para a Segunda Guerra Mundial na Itália. E eu tinha uma educação tanto militar quanto do meu pai. Mas a gente começou crescendo, eu tenho influência de alguns tios meus, especialmente irmãos da minha mãe, que na época de 64 fugiram para não ser presos e etc. E aí a gente começou a criar cineclubes e começamos a participar de movimentos pela redemocratização do Brasil. E aí chegou um tempo, mas quando eu já estava mais próximo da universidade, que a gente participava de vários grupos de jornal de esquerda, de movimento feminino pela anistia, movimento estudantil. E essas canções, são 8 canções que inspiram esse projeto Sem Aberta. As pessoas participantes desses movimentos supostamente conheciam essas canções. Como a gente tinha muita deduduragem, que eu chamo, né? Que hoje já se institui a deduduragem no Brasil, dedurar as pessoas, aí a gente ficava meio suspeita de quem não conhecia as canções, por exemplo, era uma pessoa um pouco suspeita. E aí, depois de passado todo esse tempo, em 2013, eu comecei a retrabalhar essas memórias desse período. A gente já estava no Brasil vivendo um período já difícil, depois do governo do Partido dos Trabalhadores, os problemas de corrupção e os problemas da falta de um estudo, de leitura. As pessoas não leem mais os pensadores nem de direita nem de esquerda, né? De direita parece que já nasce formado, né? Mas para se tornar uma pessoa de alguma consciência necessária, alguma coisa ao redor, não só o trabalho, a fome, o que for, não resolvem. E aí os governos do PT foram do Partido dos Trabalhadores, através de Luiz Inácio Lula da Silva, foram governos reformistas, que na verdade adicionaram capital à sociedade, nesse sentido serviram ao sistema capitalista, porque ele necessita que tenha compradores, né? No momento que você soluciona a questão de mais gente com mais dinheiro, você aumenta o lucro empresarial, apesar de ainda assim melhorar a qualidade de vida, e foi onde a gente conseguiu no Brasil tirar uma multidão da extrema pobreza através dos programas do governo. E aí, por um lado, a demonização do governo do Partido dos Trabalhadores, a sociedade era como se fossem comunistas e fossem comer as criancinhas, né? Como na época de 64. O Lula dizia que comunista comia criancinha. Então estava estabelecido que o governo dos trabalhadores ia chegar a um ponto que ia começar a comer as criancinhas. E aí eu peguei essas minhas memórias, baseadas nessas 8 músicas, porque se eu fosse falar de democracia, de liberdade, teria o mundo quase inteiro, né? Para falar sobre isso, a gente pode pegar qualquer país, a gente tem condição de fazer um trabalho em cima daquele, praticamente do planeta inteiro. Pelo menos hoje, principalmente hoje. Eu peguei essas 8 músicas como norteadores do limite do meu trabalho. E aí eu formei um projeto onde, eu acho que eu vou botar a primeira foto, porque aí vocês conseguem ver, aí os países são Portugal, sobre a Revolução dos Escravos, Argentina e Chile, a ditadura militar. Eu já mudei o meu conceito, a ditadura cívico, militar e empresarial. Essa ordem não faz muita diferença. A Chile e a Argentina, aí eu fiz esse, tem um banner que vocês estão vendo aí, com as 8 bandeiras dos 8 países, é um estandarte que a gente chama, é uma coisa bastante carnavalesca, né? Eu sou pernambucana, da terra do carnaval, do frevo, do maracatu. Então eu fiz esse estandarte e eu viajo com ele pelos 8 países do projeto. Quais são os países do projeto? Aí foi a Revolução dos Escravos, eu vim em 2014, eu fiquei na cidade de Grândola, a prefeitura me deu residência, uma moradia, e me recebeu como residência artística, e eu fiquei basicamente na área
de Lisboa e aquela área mais próxima a Lisboa. No Brasil, o Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, da Biblioteca Nacional, tem que nesse momento eu não sei como é que está funcionando, porque está totalmente desmantelado a área, chamada Memórias Reveladas, que na verdade eles financiam projetos de pessoas que foram presas ou foram torturadas em 64, entre 64 e 85. No meu caso, como um projeto de criação em cima de memórias, eles não financiam, mas eles me passam algumas informações quando eu preciso, somente de contatos nos lugares, e eles vão guardar o projeto lá no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro quando eu acabar ele, né, terminar o projeto todo. Aí já é um passo institucional de um lugar respeitado, que se pode ter o projeto. Para mim foi muito importante esse apoio. E aí, em Portugal, eu peguei esse estandarte, aqui tem uma azinheira, né? A música do Zeca Afonso fala na azinheira. E aí eu saio buscando, na verdade, eu tenho baixíssima habilidade visual, então eu não tenho condição de pesquisar arquivos, ou mesmo pesquisar em jornais, então o projeto todo está montado em cima das minhas condições de executá-lo. Então, aí eu direcionei o projeto, acho que isso é como assim, ele vai, as coisas que são determinantes para você, a forma de você fazer um projeto. Porque eu poderia estar fazendo esse projeto baseado em outros fatos, não em outros fatos, mas em outras formas de trabalhar. A minha forma de trabalhar é que eu busco os lugares que determinam essa memória no país, e eu coloco esse estandarte lá e fotografo o estandarte. São fotografias que não tem horário, nem tem dia planejado, né? Porque pode, se estiver chovendo, se estiver fazendo sol, se estiver no final da tarde, de manhã. Então, elas vão pela condição do momento que eu estou lá, porque eu não posso escolher dentro de 30 dias ou 35 dias para estar num país. Eu não posso determinar que dia eu vou para cada lugar. Em Portugal era mais fácil, porque eu não tinha barreira da língua, eu estava ali e eu podia me locomover com mais facilidade. Depois o projeto se complica, porque se eu arranjo um assistente, por exemplo, na Rússia, e ele está comigo hoje, eu preciso trabalhar com ele hoje, quer chuva ou quer faça sol. Aí o projeto vai todo sendo determinado por isso. E aí eu começo a caminhar com esse estandarte, né? Ele tem um tripé, ele é quase do meu tamanho, ele montado fica do meu tamanho, tem um tripé de ponta, assim, um tripé de luz, e ele é montado. Essa parte das flores, ela sustenta, o meio das flores fica na ponta do tripé, e os dois lados das flores tem um ganchozinho de fita que segura na ponta de um pedaço de cabo de vassoura para esse negócio ficar em pé. E aí você monta, desmonta, e lá no canto direito superior, direito que a gente está vendo aqui, tem uma borboleta amarela que supostamente sou eu, que me simboliza. Então ela entra dentro do estandarte. E aí, em Portugal, a experiência foi interessante. A Prefeitura de Grândola facilitou, a Maria Isabel Palma Reves, que trabalha lá, caminhou comigo em alguns lugares. Em Grândola eu encontrei uma coisa que eu não encontrei em lugar nenhum ainda, uma parede com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu achei fantástica, que ela entrou no projeto também. E aí, em Grândola, aí cada experiência é uma experiência, porque primeiro eu tenho que, depois que eu consegui montar o projeto nos 8 países, aí eu tenho que resolver como é que eu vou, para onde eu vou, né, onde eu vou morar de 30 a 40 dias, com que estrutura, se eu tenho uma janela no meu quarto, né, porque eu enxergo pouco, eu não posso sobreviver num lugar que não entra luz, do lado de fora para dentro, se eu tenho internet. Então, cada país, cada lugar é uma história totalmente diferente e é uma experiência fantástica. E aí tem uma foto que é de Portugal, que é no monumento ao preso político desconhecido, que eu acho que é isso que a gente mais tem no planeta, né? São presos políticos desconhecidos, inclusive que não são reconhecidos como presos políticos, o que é mais sério.
porque como preso político, pelo menos você entra numa outra categoria, você não é simplesmente um preso, é um preso de consciência, de alguma forma, né? E aqui é uma estátua de Zeca Afonso, e aí tem um trabalho de uma... Eu vim para cá exatamente nos 40 anos da 2014, né? 25 de abril eu estava em Lisboa, e foi muito legal, fui para uma manifestação, e aí foi a primeira vez que, quando eu comecei a fazer esse projeto, eu resolvi tirar uma carteira de repórter fotográfico, e aí foi um grande facilitador na manifestação de Lisboa, porque aí eu precisava de um lugar, eu levantava aquela carteira, porque era um negócio vermelho enorme, a carteirinha é desse tamanho, no negócio do tamanho de um passaporte vermelho, foi uma palavra parece bem grande. Eu levantava aqui, todo mundo abria passagem para passar, entendeu? Foi a primeira vez que eu usei efetivamente para me facilitar o caminhar a carteira, enquanto que em outros países é um complicador ter uma carteira de jornalista hoje em dia, né? Porque todos os dias se mata jornalista no mundo. E aí, depois de Portugal, eu fui para a Argentina. A Argentina é repleta de centros de memória. Esse aqui é o Parque da Memória. Aí eu faço o meu estudante na frente de trabalhos de artistas que discutem o assunto que eu estou tratando também. Na Argentina eu fiquei em Córdoba e fui à praça, às margens de Praça de Maio, estive lá com elas, fotografei, e foi uma grande experiência para mim, aquelas mulheres rodeando aquela praça, e consegui, eu fui 2 vezes lá, porque no primeiro dia estava chovendo torrencialmente, eu não consegui montar meu estandarte, e aí quando eu voltei de Córdoba, eu passei mais um dia em Buenos Aires para fotografar, uma quinta-feira, para fotografar as mães e as avós da Praça de Maio. E aí, dentro desse projeto, o que foi que eu fiz? Aqui. E aí eu comecei a ver os presídios, né? As experiências aqui é um cadeado de um presídio, e nesse lugar eu encontrei, porque aí eu busco algumas mulheres que tenham nascido entre 1950 e 1954, que sejam mais ou menos da minha idade, e eu faço uma única pergunta para elas: o que une sua memória à sua esperança? Ou a seu sonho? E aí, em Grândola, eu entrevistei basicamente através da Universidade da Terceira Idade, entrevistei donas de casa que estavam mais relacionadas com a questão familiar, mudança da família, essa coisa, a questão mais ligada ao povo, como é que as pessoas estão vendo as mudanças. A pessoa da minha idade vê a questão das mudanças, o que está na memória era basicamente essa questão da grande transformação familiar. Em Córdoba, nesse lugar que eu fotografei esse cadeado, eu encontrei uma mulher da minha idade que foi torturada nesse centro e trabalha nesse centro. Ela trabalha lá, eu fiquei assim, eu não dormi de noite no dia que eu conversei com ela. Eu disse: eu trabalho aqui para ter certeza que não aconteça de novo. E ela trabalha no mesmo lugar onde ela foi torturada. E esse lugar é interessante porque aqui em Córdoba eu consegui outro conceito. Geralmente, as cidades todas têm a cadeia, a igreja, né, e o poder público, a prefeitura juntos. Desse centro de memória, a gente vê a igreja no outro lado da rua. É uma rua de 4 metros de largura, tem uma igreja católica, onde os padres sempre foram coniventes com as questões todas, né? Desde a formação, a colonização, a história da Igreja Católica nos lugares de repressão e de tortura e etc. E aí organizei Chile já consegui. Em Argentina era uma residência artística, com outras pessoas morando, foi fantástico. Em Chile, eu cheguei lá, foi em 2014, 2015 também. 2015 eu cheguei no Chile num dia, aí no outro dia eu fui andar na cidade, eu estava morando numa casa de uma senhora, no 13º andar, e o Centro Cultural Matucana 100, que apoiou o projeto como relação institucional, né, de centro cultural. É uma residência artística através do centro cultural e não no próprio centro cultural, porque eles não têm uma residência artística. E eles nunca tinham feito isso, mas aí eu estudei como é que eu proporia essa residência artística através desse centro cultural.
mas assim, no como fazer do projeto. E aí eu cheguei lá no dia, quando caminhei o dia inteiro, quando eu cheguei na casa que eu estava, que eu liguei o meu computador, ele fez foi o terremoto de 8,3 em 2015 no Chile. E eu estava no 15º andar e eu não consegui mais trabalhar na casa dessa mulher, tive que ir para outro lugar. Foi assim, uma história paralela do projeto. Porque o Chile treme todo dia e como eu enxergo pouco, eu sinto o tremer o chão, eu estou sentindo, né? Porque os sentidos você começa a ganhar um quando vai perdendo o outro. E aí na Argentina, esse aqui é o Museu da Violeta Parra, é muito bem montado, muito interessante. E tem o projeto todo tem uma coisa assim, alguns lugares eles dizem você pode fotografar, outros não deixam entrar com a câmera, outro ele deixa entrar com o estandarte, vou montar isso aí, só pede para não vir no dia que tem muita gente, eu não posso agendar, né? Eu vou assim, aí, porque se você escrever uma carta para um lugar desse para agendar, eles passam geralmente, de uma forma generalizada, eles passam 6 meses para me dar uma resposta. E depois tem que chegar a 7ª pessoa que vai me dizer sim ou não. E como a gente é mais fácil dizer não, então a gente encontra muitos nãos, então é chegar na porta e dizer, estou fazendo isso, posso fazer, não tem outra forma de fazer. Quer dizer, eu não encontrei ainda outra forma de fazer. E aí o Chile, nesse presídio, é um presídio que ele foi identificado, as pessoas identificaram, ele estava lá, porque na entrada do chão, da porta de entrada, tem um chão quadriculado, aquela coisa preta e branca, parece um tabuleiro. E aí, dentro desse centro, tem um vídeo, alguém faz uma declaração, quando foi preso, que chegou nesse lugar, que eles chegavam vedados, tinha alguém perguntando, alguém tem pão? Eu estou com fome, eu quero pão. Alguém tem pão? Um pedaço de pão. Aí, aqui, eu já acrescento uma ação minha dentro do projeto. O projeto, quando eu estava em Portugal, aqui, a proposta do projeto era ser um projeto pequeno, mas mais realizado por mim. E aí, depois que eu comecei a caminhar com o projeto, ele começou a crescer muito, e aqui ele já entrou, em Portugal já entrou no vídeo que eu fiz com pessoas segurando o cravo vermelho na praça em Lisboa, no dia 25 de abril. Aqui ele já entra uma ação minha. Eu me vesti de branco, comprei uma cestinha bem bonitinha, bem elegante, coloquei vários tipos de pão integral, mais preto, mais branco, médio, e eu ofereci o pão todo na porta desse centro de tortura e dentro do centro de tortura. E aí alguém me fotografou somente perguntando, quer pão, e eu distribuí esse pão como uma relação com aquela pessoa que estava com fome dentro do centro de detenção política. E aí eu fui para a África do Sul com relação ao apartheid, porque em Recife, quando eu estava na adolescência, a gente fez festa para arrecadar dinheiro para mandar na luta anti-apartheid para a África do Sul. A África do Sul entra no projeto diretamente com essa relação dessa memória da questão do apartheid, e também porque até hoje no Brasil a gente tem um preconceito racial muito acirrado, muito acirrado, com a relação dos negros. E aí isso aqui, nesse Museu do Apartheid, eles colocaram os pensamentos de Nelson Mandela, e cada pensamento tem uma cor, eles entregam os bastões, e eles pedem para você escolher uma frase e botar esses bastões, pegar num lugar e botar em outro. Aí eu peguei esses bastões, aí nesse momento, a primeira vez, o estandarte vai para o chão, ele fica deitado no chão, que aí já foi uma coisa que foi... Eu acrescentei o estandarte no chão já na Argentina, onde tinha um muro inteiro com o nome dos desaparecidos políticos, eu coloquei o estandarte já no chão. Aqui ele continua montado, porque se eu tirar do tripé, ele desarma todo, mas ele está deitado no chão. Eu coloquei os bastões coloridos, né? Assim, quando a gente trabalha a questão da diversidade, pode ser diversidade racial, política, religiosa e etc. Aí ele vai para o chão. E aqui eu fui para a questão do Prêmio Nobel da Paz, dos sul-africanos, como uma maneira também de voltar a essa relação, né, da questão racial no projeto. Na África do Sul aconteceu uma coisa interessante. Eu tentei ir na prisão onde esteve Nelson Mandela, na ilha de Robins,
E aí eu não podia entrar lá com minha máquina profissional. Se eu quisesse entrar, eu teria que pagar tipo R$ 6.000, que seria 5.000 euros, 1.200 euros para fotografar no presídio onde Nelson Mandela esteve. E aí eu perguntei o que é câmera profissional, né? Aí no meu projeto, que tem um site com o projeto todo, eu fotografei a minha Nikon e botei um traço vermelho assim de proibido, dois, um assim, outro assim, que ela foi totalmente proibida de entrar na Ilha de Robbins. Aí acabou que eu acabei não indo lá, porque no dia que finalmente a mulher conseguiu me autorizar a ir sem câmera profissional, muito menos com estandarte, ela disse que bandeira não entrava lá. Né, que tem 8 bandeiras, não entrava uma, muito menos as 8. E aí foi um fato assim que eu não consegui. Aí lá eu descobri que tem pessoas que vivem da luz dos outros. Né? Aliás, eu já tinha descoberto isso no Chile também, porque no Centro Cultural do Paulo Neruda, eu fui mal recebida, acabei não entrando lá, fiz as fotos do lado de fora. E aí foi lá que eu criei esse conceito de perímetro, dos lugares que tem perímetro como um lugar impossível de você transpassar, e das pessoas que vivem da luz, né? Você tem um centro cultural e vive da luz dos outros, da luz do cara que já morreu, que produziu, que foi um artista, que foi um revolucionário. Então existem pessoas no mundo inteiro que vivem da luz dos outros, nesse sentido. E aí eu vou para Cuba 2016. 2016? 15 e 17. 15 e 16 eu estava na África do Sul. Eu vou para Cuba, que é um outro país que entra no projeto. Aí Cuba, como é que funciona hoje? Aí é muito interessante porque tem o meu pensamento, né, das leituras que eu fiz, muitas, não resta o que eu li de quem. Mas assim, resta a minha forma, meu comportamento, minha forma, minha linha de conduta, etc., das coisas que eu já li. Em Cuba, resta a questão de aí você começa a questionar, você questiona os governos supostamente democráticos, você questiona os governos supostamente socialistas ou comunistas, o que a gente puder chamar de cada um deles, e aí aí indo lá, você vivencia. Em Cuba, foi muito interessante porque o povo cubano, eles têm um patriotismo acirradíssimo, pela contradição com os Estados Unidos também, né, pela proximidade. Então, como são inimigos mortais, fica mais fácil para o governo cubano ter essa relação de patriotismo. Eu amo Cuba e eu odeio os Estados Unidos. Tem uma relação difícil porque famílias são partidas, uma parte está nos Estados Unidos e outra está em Cuba. Tem uma parte da proibição de mães cubanas entrarem nos Estados Unidos para visitar os filhos. Talvez se ela pedir asilo político, ela vai, mas se ela pedir ir de volta para Cuba, quero voltar para Cuba, eles não permitem, os americanos não permitem que as mães entrem nos Estados Unidos para visitar, então tem muitas contradições. E aí eu comecei, isso aqui é a Praça da Revolução, eu comecei a buscar, né, a questão do Che Guevara, a questão das pessoas relacionadas com as lutas da libertação, porque todos esses acontecimentos políticos, eles têm uma relação muito lá atrás, né? Na questão da colonização espanhola, por exemplo, em Cuba, na questão, o José Martí, que é o mentor, é o psicológico, né, o teórico da Revolução. E aí, em Cuba, quando eu cheguei do Chile, depois do Chile, no Chile, por conta dos terremotos, eu já consegui uma assistente. Aí em Cuba eu já também consegui uma menina que é músico e que ela trabalhou comigo, me levando para os lugares. Aí eu me transportei de tudo, de mototáxi, de táxi, de bicitaxi, lá tem inúmeros meios de transporte. E aí, em Cuba, foi bastante interessante a experiência. E isso aqui é uma tribuna anti-imperialista,
que aqui eu me senti muito emocionada nesse lugar, porque o prédio da Embaixada Americana, da Representação Americana, está lá no fundo, e esse aqui tinha sido acabado de ser praticamente destruído pelo vendaval que dá lá, né, que quase todo ano o mar atravessa a ilha, que é lava, né, para o outro lado, assim, eu acho que ele quer trocar de águas de um lado para o outro da ilha. E aqui a tribuna anti-imperialista, inclusive aqui eu fotografei meus pés, meu pé nesse lugar, porque eu queria ter certeza que meus pés estiveram aqui, né, nessa tribuna anti-imperialista. E aí depois de Cuba, eu vou para Vietnã. Aí Vietnã eu consegui apoio da Embaixada Brasileira lá, do Museu das Mulheres do Vietnã, que aí através do Museu das Mulheres eu entrevistei as mulheres através desse museu e consegui que alguém traduzisse diretamente para mim. Consegui um assistente, depois de 3 dias, me largou no lugar e desapareceu. Assim, as mazelas do fazer o projeto. E aí aqui eu cheguei rapidinho, montei esse estandarte, fiz tipo assim, qualquer foto rápida. E aí chegou um guardinha e disse, o que é isso? A senhora não pode fotografar isso, porque que bandeiras são essas? A gente não sabe se essas bandeiras são de países amigos ou inimigos da gente. Então você não pode fotografar com esse estandarte. Aí eu já tinha feito pouquíssimas fotos aqui ali, meio rápido, em mais de um lugar para antes que alguém viesse dizer que não podia, né? Porque eu estava realmente suspeitando que eles não iriam deixar fotografar. E aí eu sabia que se eu insistisse, já aconteceu lá, de gente, acho que tem muito turista, muito debochado em todo lugar, né? Eles já, inclusive, tomaram um cartão de memória de alguém lá que tentou ultrapassar os limites do permitido, né? Aquela coisa assim de dizer não pode, o cara insistir, a polícia tem que tomar mesmo o cartão de memória. E aí o Vietnã é um país riquíssimo, né? É um lugar que todo mundo quer, a China, o Japão, a França, né? Os Estados Unidos foram invadidos inúmeras vezes. A história da guerra do Vietnã, ela deixou marcas, né, muito visíveis até hoje. Inclusive depois eu vou pedir para a Patrícia botar aqui um pequeno vídeo que eu fiz lá, com relação às questões do agente laranja, que foram toneladas e toneladas de agentes para desfolharem as árvores, para eles conseguirem matar os vietnamitas, encontrar. E no Vietnã atualmente já tem muito turismo, e tem uma coisa assim, eles não têm muito o que o cubano tem, né, já é uma sociedade totalmente... Quando eu posso encontrar McDonald's e Coca-Cola, já não tem muito mais o que tinha, né, na época do sonho da Revolução. E aí, em Vietnã, esse trabalho são flores de papel crepom, que é a apropriação de um projeto de um amigo meu, que ele começou o projeto, a gente vem com esse projeto trabalhando junto há muito tempo. São flores de papel crepom, e eu fui, no Vietnã fiquei em Hanoi, eu fui ao centro do país, que chama-se Paralelo 17, Norte, que é exatamente o lugar onde eles dividiram o país em 2, e depois eu fui a Saigon, que agora é chamada Ho Chi Minh City, mas que a maioria das pessoas chamam Saigon, porque acham mais fácil de Saigon do que Ho Chi Minh City, parece muito grande. A explicação que eles me deram lá. E aí eu fiz essa ação, eu coloquei as flores no Paralelo 17 como uma forma de unificação do país. E aí o projeto todo tem muito essa relação da minha memória com os lugares que eu consigo encontrar, porque aqui eu tive realmente que ir com um guia turístico, porque é muito longe. Eu viajei para Hue, e em Hue eu tive que arranjar um guia turístico para me levar nesses lugares que tinham relação com a guerra. No Vietnã eles tinham túneis enormes, tem um túnel lá que nasceram 17 ou 18 crianças debaixo da terra, durante o período da guerra.
Tem umas bombas de 2 metros de altura que os americanos jogaram lá. Então foi assim uma guerra super agressiva, né? E que a resistência deles, eles ganharam comendo arroz e macaxeira, né? Macaxeira, mandioca, não sei como vocês chamam aqui. E aí foi bem interessante, porque as mulheres que eu entrevistei, só uma não tinha experiência de guerra, e era muito fantástico, porque ela falava comigo, falava olhando no meu olho, em vietnamita, e daqui a pouco a mulher começava falando, começava a chorar, e eu começava a chorar também sem entender nada do que ela estava falando, entendeu? Porque aí ela estava super emocionada em contar a história dela de guerra, como tinha sido a experiência de guerra. E até teve uma coisa interessante, eles mandavam para a guerra e eles traziam de volta para estudar, e eles traziam de volta e pegavam, outra coisa que eles fizeram na educação, você aprendia o alfabeto, você voltava para a sua casa para ensinar o alfabeto a todo mundo da sua família, da sua comunidade. Quando todo mundo tinha aprendido o alfabeto, você voltava para a escola, aprendia outra coisa, voltava. Então, a educação foi toda feita assim, uma forma fantástica de você educar um país analfabeto. Você aprendia isso, tudo bem, já aprendeu, agora vá. E aí foi dessa forma que eles conseguiram tirar os Estados Unidos de lá, apesar de que hoje os Estados Unidos estão lá de volta de outra forma, mas não da forma impositora como estava na época. E aí esse projeto ele entra em vários lugares atualmente do projeto. Em Cuba eu fiz essas flores. José Martí viveu 42 anos, eu fiz 42 flores numeradas, 1 a 42, de 1 até 42 de 42, 1 de 42 a 42 de 42, e eu fui fotografada entregando as flores a 42 homens cubanos. E aí foi fantástico, a gente saía caminhando na rua e perguntando se podia participar do projeto recebendo uma flor. E aí a menina me fotografou entregando essas flores também como uma ação, né, assim, a reação contra o machismo da questão do homem não poder receber flores. Então, eu estava ali também reagindo com a questão, né, revolucionária de quebrar essa barreira dos homens recebendo flor. Então, aí essas flores estão entrando em vários momentos. E aí aqui são as flores, e aí aqui são as fotos das mulheres, essa que foi feita em Portugal. As fotos são dessa forma e eu gravo em áudio, porque já em Portugal você tem resistência com a questão do vídeo, e aí também no lugar que elas estão, com a luz que tiver, entendeu? E eu jogo a câmera ali e tento conversar um pouco com elas. Para fazer essas fotos. Geralmente é na porta de casa, só com luz natural, na porta de casa, onde elas estiverem, que não dá para ter muita acesso, vamos ali ou vamos organizar isso, aquilo, para fotografar. Então tem que ser naquela hora que ela aceitou, naquele lugar, naquele momento. E aí eu tenho 55, eu devo ter 60 mulheres respondendo essa pergunta já, nos 7 países que eu já fui. E aí depois do Vietnã, né, já está voltando, né? Não, aí aqui eu coloquei, mas eu fui para Vietnã e para a Rússia, né? Aqui na Rússia, aqui é a casa de Dostoiévski, e a casa lá é um buraco assim para baixo, tem uma escada para entrar na porta. E aí também não podia entrar lá dentro com essa traquitana toda, porque é muito grande. E aí eu fiz aí o que atualmente está no site, tem 2 imagens aqui, acabou, em matéria de fotos acabou. E aí o que eu fiz? Eu montei o site, que chama-se Senha Aberta, acho que bota isso grande de novo. Eu montei o site, aí o site é muito complexo, porque, por exemplo, tem Portugal está do jeito que eu gostaria de estar todo o projeto, mais pequenininho. E aí, como ele foi crescendo muito, ele tem informação de Portugal, onde fica, que língua fala, IDH, moeda e etc. Aí a Revolução dos Cravos, o que é a Revolução dos Cravos? Então, o site ele é informativo e ele vai entrando o meu próprio trabalho.
Aí tem muitas fotos com estandarte no site, tem muitas fotos que não tem, né? Não tem o estandarte. Tem umas fotos das pessoas importantes, tem a biografia e tem uma foto que eu arranjo em algum lugar para colocar de quem é que é a foto. Tá? Aí o projeto está todo no site e aí a gente não sabe ainda o que ele vai virar depois. Tem coisa de áudio, tem... Eu queria que a Patrícia entrasse aqui no YouTube para a gente fazer duas coisas. Primeiro eu queria que vocês vissem o que é que eu fiz com o agente laranja. Laranja. 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 Agente laranja. Aí eu resolvi que essa coisa neurótica, esse movimento circular, propositalmente, entendeu? Para cansar a beleza quase assim, de quem tá vendo e ouvindo. E aí eu vou mostrar mais um vídeo, que aí eu vou para o princípio das coisas. E aí eu falo quase que da criação. Eu fui a um lugar chamado Maropeng, que tem o esqueleto mais antigo de uma mulher chamada Mrs. Please. E aí lá eu fotografei e fiz um vídeo contando a história de Mrs. Please. E aí eu reverto a história, eu acho que vou deixar vocês verem o vídeo e depois a gente conversa sobre o projeto, vocês fazem perguntas, tá certo? Cansada de andar sozinha nas planícies sul-africanas, Mrs. Please olhou ao seu redor e observou a terra molhada, moldável. Pegou um monte do barro e se copiou todinha, como ela mesma se via nos espelhos d'água dos tempos de chuva. Fez suas saliências na parte superior, seu buraco profundo da parte inferior, e com a ponta do dedo indicador marcou o centro do abdômen com uma rodinha que não sabia ainda para o que serviria. Observou cuidadosamente tão perfeita cópia de si mesma, porém isso não lhe bastou.
pois aprendera desde sempre a ser criatura criadora perante as peripécias necessárias para se manter viva nessas longitudes repletas de seres famintos que disputavam com ela, além dela própria, toda a comida existente. Olhou aquela figura que acabara de moldar. Achou-a bonita, como bonitas eram as noites enluaradas, os dias, as plantas, mas, por desejar algo diferente para lhe acompanhar, logo entrou em conflito com aquele ser tão igual. Voltou a trabalhar na parte de cima, retirou as elevações, deixando apenas pequenos bicos. Olhou a parte de baixo e, colocando adereços, completou o buraco profundo com uma enorme saliência, que esta lhe cabia perfeitamente em sua própria entranha. Algo estava faltando. Pegou um graveto fino e construiu o canal de saída das águas que vinham de dentro para fora do corpo. Ali, botou a sua boca e soprou. E soprou. E soprou. Soprou até o último possível sopro de seu peito. Exausta, deitou-se ao seu lado e dormiu. E dormiu. Sonhou que um raio de sol batera bem no meio dos olhos de sua cria. E ela viu, em sonho, pela primeira vez, a profunda belezura de seus olhos enormes. Acordou, olhou ao seu lado, virou-a para si e disse: "Olha!" E ele olhou, e olhou, e olhou a resplandecência de toda a paisagem. Percebendo os detalhes, ela falou: "Observa." E ele observou-a nos olhos. Ela, ouvindo o canto dos pássaros, virou-se para ele dizendo: "Fala." E ele gaguejou suas primeiras palavras. Mas ele continuava parado, imóvel. E ela disse: "Anda." Então, indo em sua direção, ele deu os primeiros passos e, experimentando os braços, arrodeou-os em seu pescoço, dando-lhe um forte abraço. Ela chamava-o de sol. Ele a chamava de lua. Desde então, exercitaram plenamente o companheirismo. Deram nomes às coisas, dormiram juntos, fizeram filhos e os distribuíram pelos 4 cantos do mundo, pois estavam sempre caminhando numa errância perfeita para as necessidades da concepção. Para cada criança que tiveram, acenderam uma fogueira, bateram tambores e nomearam uma estrela, dando o mesmo nome à recém-nascida. Juntos, contaram aos filhos as histórias do que já sabiam. Povoaram o mundo. Foram tantos amores, tantos lugares, sóis, luas, rios e outras águas. Um dia, depois de ter perdido para o tempo sua obra-prima, ela voltou ao seu canto de origem. Cansada de caminhar e de espalhar descendentes por tantas décadas, Mrs. Please deitou e dormiu. E dormiu. E dormiu. Milhares de anos depois, em Maropeng, cientistas encontraram seus ossos. Hoje, eu revelo sua história. Aí eu fiz isso como uma forma subversiva de contar a história, entendeu? Uma forma subversiva. Aí o projeto todo, ele tem essa coisa, ele me permite, né, extrapolar a... Desculpa.
Desculpa, eu não sei mexer nisso, não. Eu não enxergo o suficiente. Ele vai, né, ele vai me levando, né, a reverter as histórias, a criar em cima do que eu estou fazendo, a pensar da necessidade, né, que eu próprio tenho, talvez assim, que aí quando você começa a fazer um projeto desse em cima de uma coisa que você acreditava, né, que você sempre acreditou, pelo menos, né, um pensamento de esquerda, né, da possibilidade de um mundo mais hegemônico, mais igualitário, né, quando não tivesse tanta disparidade com mais educação, com mais qualidade de vida. E aí você começa a entrar na maturidade, você começa... quando eu comecei esse projeto, era quase como se a minha luta daquela época tivesse sido em vão, né? E aí eu digo, não, eu tenho que reverter essa inutilidade da vida e fazer um projeto em cima disso. E aí foi assim que o projeto começou, né? O que está no site agora é até o Vietnã não está, porque o Vietnã no final do ano passado. E agora eu fui para São Petersburgo, passei 35 dias lá, numa residência artística chamada São Petersburgo Art Residência, que é uma casa. Foi fantástico, porque aí você tem como fazer sua comida. Eu sou um pouco naturalista, apesar de que eu como qualquer coisa, mas assim, fica mais fácil sobreviver e produzir. Eu já tinha um quarto com uma janela grande, tinha a internet funcionando, então funcionava melhor o projeto. E aí agora falta fazer, eu já fiz 7 países, falta fazer o Brasil, sobre a ditadura civil-militar empresarial do Brasil, que aí está muito complicado, porque o presidente eleito, Bolsonaro, ele não respondeu perguntas, ele não foi para debates, ele ganhou a eleição somente no WhatsApp, com notícias falsas, né? Tipo, os comunistas vão comer suas crianças se vocês não votarem em mim. E eu estou dizendo figurativamente, né, gente? Figurativamente falando. E eles agora, depois que eu saí, eu não vi mais notícias do Brasil. Eles não querem, nem os amigos que publicam coisas no Facebook a respeito do que está acontecendo lá. Eu vi, porque eu digo, eu tenho que me concentrar no que eu estou fazendo na Rússia. Então, um grande problema de estar no Brasil produzindo um projeto é a pressão do dia a dia, pressão política já não ligo televisão, porque o noticiário Rede Globo é só... O noticiário em geral, ele é somente... Não dá para você ver a notícia. Você tem que procurar outras fontes de informação, que não seja televisão ou rádio. E aí, agora nesse momento, eu estou no impasse. Eu fiz a pesquisa e a produção de conteúdos de imagens. Aí tem muita coisa que eu escrevo dentro do site, né? Tem, por exemplo, quando eu fui a primeira experiência que eu tive em Alta Gracia, na Argentina, no Museu de Che Guevara. Aí foi fantástico, eu escrevi ali, caminhando para a casa dele, eu escrevi sobre aquele homem, Che Guevara como ídolo, como homem, como ídolo revolucionário, E aí tem muita coisa escrita por mim dentro do projeto, dentro do site. E aí no Brasil agora eu estou com a parte de Vietnã feita, a parte da Rússia, né, as fotos. Eu escrevo em cadernos, tenho os cadernos escritos. No Vietnã eu tive dificuldade porque eu fiquei num hotel e no hotel não tinha luz suficiente para eu escrever à noite, então eu acabei fazendo anotações e deixando para escrever depois, muitas anotações nos cadernos. Tanto que na Rússia eu já acrescentei, no tripé que vai isso, eu já trouxe um jacaré com uma lâmpada, porque onde eu quiser trabalhar, eu boto a lâmpada e trabalho de noite. E aí estou com a parte da Rússia e do Vietnã, né, feita, não está no site ainda. E a parte do Brasil, eu estou sem saber como é que eu faço, porque não tem condições políticas para eu fazer isso com segurança no Brasil atualmente. E aí, a estratégia que eu estou pensando em montar é voltar agora
pegar meu estandarte e fazer alguns lugares que tem a ver com a ditadura militar em São Paulo, porque eu tenho um historiador que pode me ajudar lá, em Belo Horizonte, onde eu vivo, em Minas Gerais, e no Recife, onde está a minha família toda, fazer esses 3 lugares com o estandarte, tentar entrevistar as mulheres e talvez sair fora do Brasil para poder terminar com segurança, com tranquilidade, escrever e botar essas 3 últimas partes dentro do site. E aí isso vira uma exposição, vira que aí a gente não tem ideia, né? Que já vai ser um outro projeto, ver como é que isso vai se vira a exposição, porque está muito grande, tem muita informação dentro do site, está muito grande. E é isso, eu acho que eu queria que vocês perguntassem alguma coisa. Não é? Mas eu ainda não entendi muito bem. Estás a reunir informação, muita informação, que vai desde fotografias, vídeos, áudio, textos. Como é que vais materializar tudo isso no fim? Isso é que eu ainda não entendi muito bem. Porque pelo que eu entendi, o site é uma solução provisória onde tu tens o material todo acumulado. Mas não é a solução final para materializar este projeto. Portanto, como é que isto no fim vai ser mostrado às pessoas? No site ele pode ser o que eu já fiz, está lá, e pode ser uma fonte de pesquisa e de alguém continuar dali fazer outras coisas que eu montei, né? Da forma que eu estruturei, ele abre espaço para outras pessoas trabalharem em cima do projeto. Com relação o meu avô dizia, o pai do meu pai dizia, a vida é o dia de hoje. Né? Então, eu não quero pensar, antes de colocar tudo isso dentro dessa estrutura que eu criei, que é o site, né? O que é que isso vai virar depois? Eu acredito que pode ser uma puta de uma exposição, entendeu? Agora eu não sei como é que ela vai ser materializada ainda. No sentido assim, de passar para as pessoas tudo isso. A mim o que me sugere mais este material seria um documentário. Que contasse a história toda. Contasse toda a história das tuas histórias. Ele pode ser um documentário. Porque tem várias coisas, né? Tem o organizar essas viagens, né? Que é 6 meses. Eu tenho trabalhado desde o começo desse projeto, eu trabalho tipo 10 horas por dia, porque a letra que eu consigo ler no meu computador, agora eu estou com uma tela de 27 polegadas e meia, eu coloco fonte 36, 38 para poder conseguir ler. Né? A minha grande dificuldade inicialmente foi conseguir entender o que eu estava lendo, porque a gente já leu muito, a gente não lê palavras, né? A gente lê frases inteiras, parágrafos inteiros. Daí eu aprendi, primeiro quando eu comecei a gravar o que eu estava lendo, para depois ouvir e entender. E aí agora eu já manuseio bem o fato de ler por 3, 4 palavras numa linha e conseguir saber o que é no final. Então o trabalho acaba sendo muito lento, essa pesquisa, essa produção. Tem muita coisa de tradução, porque aí o site está em português, tem as coisas de espanhol, que eu traduzi para o português, as coisas de inglês para o português. A comunicação também, várias línguas, né? E aí quando eu acabei Cuba, eu tive que começar a pensar em inglês para produzir Vietnã e Rússia, para conseguir resolver a ida. E tem essa parte do como fazer isso, dessa minha locomoção. Tem a parte da pesquisa, da tradução, tem a parte das fotografias, tem a parte de quando as fotos viram vídeos, então tem muita coisa, né? Ele pode sim virar um documentário, eu acho que pode sim virar uma exposição bem interessante, entendeu? Dinâmica, mas que a essa altura eu não estou querendo pensar nisso ainda, sabe? Aceito sugestões, essa sugestão foi ótima, mas assim, eu preciso realmente terminar isso e terminar, né? E é o tipo do projeto assim, você começa, e ele começa a crescer muito, e você começa, porque quando você está num processo criativo, na minha cabeça eu tenho um CD que roda, parece que dia e noite, né? E aí você começa a entrar muita coisa no projeto, começa a entrar vídeo, começa a entrar poesia, começa a entrar texto, começa a entrar muita coisa, e aí vai ficando complexo. Né? E aí
Realmente eu vou ter que pensar. Depois que eu conseguir fazer Brasil, começar a pensar o que é que isso, para onde isso vai. Entendeu? Acho que vai. Qual é o significado do título, Projeto Senha Aberta? É porque a senha está aberta para qualquer pessoa. É password, é password? Open Password. A senha está aberta porque qualquer pessoa pode determinar uma senha. Mas como de... Portanto, isto tem a ver um pouco com a resposta que nos deu também. Começou por dizer que, citando o seu avô, foi o seu avô que lhe inspirou esta ideia. Na ideia do dia de hoje. Agora, o da senha foi a música Grândola Vila Morena, que foi usada como senha na Revolução dos Cravos. Ela foi uma senha. E pra gente, assim, o grupo que fazia reuniões e tudo, conhecer um pouco dessas músicas também era meio que uma senha, né? Se você não conhecia nenhuma delas, você não tinha nenhuma... Se cada uma delas fosse supostamente uma senha, você não conhecia nenhuma dessas senhas, você não pertencia àquele grupo, meio que, entendeu? E como essa coisa da inclusão mesmo, né? De uma coisa que está aberta. Como agora, né? Cada país que eu vou e cada situação, ele abre mais questionamentos para mim naquele como que funcionaria uma sociedade à esquerda, entendeu? Onde que a gente tem conceito de esquerda. A única coisa que eu sei é que eu nunca seria uma pessoa de direita. Isso aí tá... Nem acho que em 3 encarnações. Isso não deixa de ser um projeto. Eu estou perplexo com o seu projeto. Mas, portanto, tendo a participação de muita gente, mesmo nas entrevistas que faz, portanto, na recolha que faz, é um trabalho muito solitário no bom sentido. É muito, portanto, você mesma e as coisas que quer projetar na sua história. Porque, quer dizer, não tem... As pessoas que aparecem ao seu lado aparecem ocasionalmente, porque precisa, porque se oferecem, por qualquer outra razão, mas é tudo muito solitário, é tudo muito eu à procura de dar muito aos outros. É muito solitário e é eu também em busca de fazer sentido esses 8 países juntos, entendeu? Exatamente. Seria assim, quase que uma utopia da realização desses 8 países juntos em alguma coisa, além do meu próprio projeto. Mas assim, é muito, muito solitário e eu trabalho 10 horas por dia, se contar de segunda a segunda, entendeu? Pois, portanto, isso significa ao mesmo tempo uma perseverança, uma força de vontade, uma energia absolutamente inacreditável. Todas essas coisas que você encontra, a falta de luz, portanto, a falta de algumas soluções, mas que você desencadeia um processo que acaba sempre por conseguir ultrapassar, não é? De repente não consegue escrever, mas faz as anotações para no dia seguinte, quando conseguir escrever, as transcrever. É fabuloso. Foi um aprendizado muito grande, porque quando eu cheguei em Grândola, só tinha internet na biblioteca. Aí o processo em Grândola foi muito lento. E a biblioteca fechava às 5 horas, mas também quando baixa a luz eu tenho que estar em casa, eu não posso estar sozinha na rua de noite. Então o projeto todo ele vai, ainda bem que eu não fui no inverno para nenhum país que passa 6 meses no escuro, porque eu ficava 6 meses trancafiada. E aí em Grândola, a primeira coisa que eu senti falta, eu estava numa casa enorme, a casa dos juristas que eles chamam. Lá só estava eu morando na casa enorme, eu tinha medo da casa, tão grande a casa era. Estava lá usando o banheiro, no quarto, estava a cama e a tomada, a ponta de luz estava lá a 3 metros, meu computador não chegava lá de jeito nenhum. E aí a primeira coisa que eu fiz em Grândola, eu comprei uma extensão enorme, voltagem 220, que é solucionável em qualquer país, né? Aí agora vem na maleta, a extensão é na maleta, entendeu?
Aí agora vai, o tripé já vai na maleta, então se o tripé já vai na maleta, agora vem a lâmpada na maleta. E aí a bagagem assim, eu quase que não trago roupa, nada. Agora em São Petersburgo foi mais difícil porque estava 2 graus, 5, 10, 15, então eu tinha que ter roupa para me aquecer, né? Não era como ir para uns lugares que estava muito calor, 3 roupas, você lava uma, veste a outra, lava uma, veste a outra. É que como agora eu trouxe 2 vestidos só, mais frescos. Eu passei pela Bienal de Veneza, passei 6 dias lá. Eu peguei um vestido, lavava de noite, pendurava de novo, vestia de novo. E Veneza só me viu com um vestido a semana inteira. Entendeu? Já para diminuir a bagagem das coisas desnecessárias. Desnecessário é para o projeto. Entendeu? E aí... mas aí eu peguei uma prática muito grande. Nos últimos países, apesar de eu deixei os mais difíceis pela questão da língua para o final, mais longe do Brasil também, os mais difíceis foram, em Rússia, eu consegui um menino de 18 anos que fala inglês e que era estudante, que estava comigo. A gente trabalhou, passei lá 35 dias, a gente trabalhou 14 dias juntos. A gente se encontrava às 10 da manhã e ficava até 5 horas da tarde, às vezes, indo para os lugares, de um lugar para outro, de metrô, de ônibus. Aí foi legal. Na África do Sul foi complicado, o Centro Cultural arranjou vários assistentes, cada um no dia que podia, comigo. E na África do Sul, em Joanesburgo, tem um problema, tem um índice altíssimo de estupro nas ruas, né? E aí eu não podia andar sozinha em Joanesburgo. Tem alguns lugares que ficam mais complicados, eu não podia ir só. Mas eu acabei fazendo amizade com um taxista que ele foi para Maropeng comigo. E aí ele nunca tinha ido, é uma outra coisa, preocupação minha, né? Ele foi para Maropeng, disse que já levou milhares de turistas para Maropeng, nunca tinha entrado lá na área, né? Aí disse, não, hoje você vai. Eu paguei o ingresso e ele foi comigo, entendeu? Aí já é meu comportamento político em relação ao outro, né? Tem muito isso no meu projeto, entendeu? Onde eu vou, eu estou me comportando, né, politicamente correto, como se poderia dizer. Então, pela primeira vez ele foi lá, entrou no Maropeng e foi junto comigo lá, né? Passar pela experiência do museu, tudo junto comigo. E aí é isso, aí eu vou indo e vou buscando também me aprimorar nesse comportamento, né? Ver também que impacto eu causa nos lugares, as pessoas, né, que estão lá. Tem uma discussão muito interessante que eu apresentei no meu projeto com relação a turismo, né, as pessoas que viajam a turismo. Tem o cara que você tem minimamente cultura para você fazer turismo, né? Primeiramente você tem que ter dinheiro. No mundo atual, se você não tem uma certa bagagem, pelo menos escolar, você não chega em lugar nenhum. Então, o cara tem a cultura e vai para o turismo. E tem o cara que vai em busca do turismo para adquirir a cultura, né? Que massivamente, o caso hoje, é o cara que tem um certo dinheiro, tem uma certa cultura e vai fazer o turismo dele. Ele está lá com o pau do céu fotografando ele em cada lugar para dizer que não, estive aqui, estive aqui, estive aqui. Isso é totalmente predatório, né? Em Veneza, por exemplo, agora, essa semana, acho que tinha 3 navios de cruzeiro, que é a coisa pior que tem daquela cidade lá, receber navios de cruzeiro. Então, aí eu analisando como o sistema capitalista está funcionando hoje, né? O que está causando ao próprio ser humano. Porque você vai no museu, por exemplo, em São Petersburgo, vai um guia lá na frente com a bandeirinha, passando a criança exposição, 50 pessoas atrás dele, cada um com fone de ouvido, com o pau do céu fotografando, e passando assim, e o cara explicando, estava lá na frente, e o cara, uma hora na parede, assim, vai passando. Milhares de turistas, entendeu? Então, é um planeta insustentável, né? Da insustentabilidade da economia como ela está funcionando, do mundo como está funcionando. Eu aprimorei muito esse sentido, né, com esse projeto. Eu acabei indo em muitos lugares que tem muito turismo. Ecologicamente, se a gente se mirar no consumo que os Estados Unidos têm hoje, se a gente fosse ter o planeta inteiro com o mesmo consumo, precisaríamos de 4 planetas.
Isso é uma estatística já feita por algum cientista. Então, para você chegar ao nível de consumo que seria ideal para metade do planeta, que se mira nos Estados Unidos como o exemplo de democracia, de qualquer coisa que seja, de capitalismo, a gente precisaria de 4 planetas Terra. Né? Então, e aí, isso tudo dentro da minha escrita, dentro do meu projeto, vai sendo acrescentado. Entendeu? Vai sendo acrescentado. A questão da democracia, né? O que é a democracia? Aí a gente volta para analisar os Estados Unidos. A América Latina toda, hoje, é a mina dos olhos dos Estados Unidos, porque a gente cria, a América Latina toda cria um paredão, né? No planeta inteiro, né? Tem um paredão do norte a sul ali, fundamental para você estar para os Estados Unidos, né? Fundamental nessa questão geopolítica, a gente não sabe muito bem para onde vai. A questão da água, que é provavelmente, né, as próximas disputas internacionais é pela questão da água. Tem Rússia, que é um país riquíssimo, tem muita água, tem muito petróleo. Tem Vietnã, que lá você não fala minha terra natal, você fala minha água natal. Em Vietnã. A gente fala minha terra natal, o texto deles lá, a mesma palavra que eles usam para minha água, praga, minha água natal, minha terra natal. Então são lugares de extrema disputa, né, econômica, são populações empobrecidas, né, muito empobrecidas. Por toda parte você encontra um desnível muito grande. No Brasil são 50 famílias que detêm 45% da riqueza do país. E por aí vai. Aí você vai acrescentando todo... Né? Qual é a sua esperança no Brasil? Hã? Qual é a sua esperança no Brasil? A minha esperança? Eu não tenho esperança no Brasil. Eu acho que a gente tem... As últimas pesquisas foram que 75% da população brasileira ela não é capaz de ler um parágrafo, compreender o que leu e explicar você o que ela leu em um parágrafo. 75% da população. Entendeu? Aí uma vez um repórter perguntou a uma senhora lá do Ceará, uma senhora bem idosa, e como é que fica o povo? Aí ela respondeu, meu filho, povo é uma porção de ninguém. É absolutamente nada, entendeu? Só massa de manobra, mais nada. Porque não tem condição de ler um parágrafo e compreender. Entendeu? E aí o que é que aí serve para eleger Bolsonaro, por exemplo, né? Através do celular. Porque o cara tem uma maquininha dessa, aí acha que tem democracia porque tem direito de ter a máquina, que pode dizer o que ele quer ali, né? Tem a internet livre, você acha tudo na internet, mas como é que você acha? Tem que saber fazer a pergunta, né? Fazer a pergunta, você tem que compreender um parágrafo que você leu.